Gerson, um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, causou um grande impacto no futebol brasileiro ao deixar o clube carioca. Não, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Estávamos todos concentrados aqui na seleção brasileira. Independente disso, é uma decisão muito pessoal, né? A vida de cada um, a carreira de cada um. Só desejo que ele escolha pelo melhor para ele. Qual conselho você daria para ele? Que ele escolha pelo melhor para ele e para a família dele. O volante, que foi peça-chave nas conquistas da equipe nos últimos campeonatos, acertou sua transferência para o Olympique de Marselha. Gerson não joga mais pelo Mengão, Felipe Luiz. Tem muita gente falando, o Gerson não pode perder o lugar. O que o Gerson fez na seleção? E é um craque de bola, tá indo pro Zenit. Pro Zenit. Tá de sacanagem. Em uma negociação que movimentou milhões de euros. Esse anúncio, como era de se esperar, gerou uma enxurrada de reações na mídia brasileira. Paris Saint-Germain. Aí você pega o Flamengo. Porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu tivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo com 38 pontos. Ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. Então você fala, por exemplo, se eu estivesse fazendo um jogo, eu falo, você tá de brincadeira, cara. Time medroso, time que entrou de fralda. 2x0 que entregaram. 9 minutos 2x0. Aí vem os caras e escrevem assim, André Rizek, você aqui é meu parceiro pra caramba, amo você, amo sua esposa, seus filhos. Olha, que show de torcida. Mas que talvez não fosse o Gerson. O Flamengo aceita vender o Gerson para o Olympique de Marselha, porque ele queria outra experiência na Europa e tudo. E aí vende o Gerson. Depois o Flamengo compra o Gerson de novo do Olympique de Marselha, pagando um valor até maior, proporcionalmente, relativamente, até maior do que ele vendeu o Gerson pro Olympique, e traz o Gerson de novo. E agora o Gerson no papel de um dos principais jogadores do time, ele renova o contrato, ele diz pro Flamengo, ó, eu quero ficar. Você que jogou o Zenit na Rússia, você jogou na Ucrânia, né? São dois países que estão em guerra e tal. Tem que ir mesmo. Por mais que a Rússia tá nesse momento, você acha que tem que sair, não tem que fazer a grana? Não joga competição europeia. Não joga nada, só vai jogar o campeonato russo. Copa da Liga e o campeonato russo. Tem que ir mesmo. Eu acho que o Flamengo erra de não ter pago o que ele gostaria de receber ali. Eu acho que pela história que ele já tem dentro do Flamengo, eu acho que ele deveria ter um dos maiores salários, talvez até o maior salário do... Eu não acho justo, por exemplo, o Jorginho ter um salário maior do que o Gerson. Agora, também não sei se o Gerson agiu de má fé, né? Já sabendo, de repente, que a multa iria ser paga e ter pedido para baixar a multa rescisória dele. Então, é difícil, né, Benja? Mas sorte para eles, caso ele for para lá, realmente não vai jogar competição europeia, que é, né, para quem tá lá na Rússia ou na Ucrânia, nesses países menores assim, né, no futebol, é uma perda muito grande. Financeiramente é um bom negócio, né, Mauro? Mas... Eu não faço conta com o dinheiro de ninguém, indiscutivelmente. Também pensando além... Acho que indireta no Mano, velho. Não. O Mano parece contador, velho. Agora, pensando no futebol, será que ele fica longe da seleção? Luiz Henrique era uma referência do Botafogo da seleção brasileira, foi pro Zenit, não é que sumiu, né? Até porque mudou o comando. Hoje você tem, com a Scout, você tem condições tecnológicas de acompanhar o campeonato de lá. O Ancelotti deixou claro, eles conversaram, o Ancelotti falou, você escolhe o que quiser. Mas na entrevista coletiva, o Ancelotti deixou claro, assim, sobre um negócio que é fundamental, o nível de enfrentamento. E deveriam ser bem aproveitados. É uma baita de uma porrada no Flamengo, né, Flávio? Porque o Flamengo vai para o Mundial de Clubes, há poucos dias do Mundial, sabe que vai perder o seu principal jogador no momento, que era o Gerson. Aí não tem o De La Cruz nesse Super Mundial, também por questões físicas, que seria um possível volante nesse elenco do Flamengo. No último jogo, além de levar porrada do Bayern de Munique e ser eliminado, perde o Pulgar, pô. Com uma fratura ali no pé, que pode ser que fique uns 2, 3 meses fora. Péssimo pro Flamengo, né, Flávio? O Flamengo estava numa fase super tranquila, líder do Brasileiro, classificado pro mata-mata da Libertadores, e de repente perde 3 jogadores importantíssimos no meio-campo. Olha, Pilhado, essa história do Pulgar é para ficar mais preocupado do que isso.
Eu lembro que o Neymar, ele era um jogador que não tinha lesões, até quebrar esse 5º metatarso aí, que foi a contusão do pulgar. A partir dali, os médicos falavam, essa é uma contusão chata, ela tira o equilíbrio físico do jogador. Então, assim, o pulgar pode até voltar em 2 meses, mas ele talvez, tomara que não, talvez não seja mais o mesmo jogador, não consiga readquirir o equilíbrio, sabe? Começa a ter uma contusão, outra, começa a ter mais problemas. Tudo começou com o Neymar assim, com essa mesma contusão. Com relação ao Gerson, eu acho que já era esperado. Não, já era esperado, né? O Mauro, vocês estavam falando há bastante tempo que o negócio do Gerson estava praticamente definido. Então, eu acho que o Flamengo já teve que tomar suas providências. O Jorginho tá aí, uma reposição maravilhosa, embora não seja exatamente a mesma função que o Gerson vinha fazendo. E com relação ao De La Cruz, eu acho que o De La Cruz é um cara que o Flamengo nunca contou muito com ele, né? Ele já chegou machucado. Então, e esses são riscos. O Palmeiras vai perder o Paulinho por um tempão também. Faz parte. Agora, cabe ao Felipe Luiz tentar manter o time com esse nível. Vai perder jogadores importantes, mas faz parte do jogo, né? Vai ter que se recompor da maneira que ele vai ficar. Talvez consiga pontualmente uma outra contratação, o próprio Carrascal. Em compensação, esse menino é outra posição, é óbvio, né? Mas esse Wallace Ian, eu acho que é um cara que o Flamengo ganha a partir desse Mundial como um cara de referência para começar a fazer parte do elenco efetivamente. Esse menino, ele entrou com muita personalidade nos jogos que entrou, fez 2 gols. O Flamengo ganha esse jogador a partir dessa... Eu acho que o Felipe Luiz, ele tem capacidade suficiente para remontar o time. Agora, o que eu tenho dúvida, sinceramente, é como esses times que estão disputando o Super Mundial vão se comportar na volta ao Campeonato Brasileiro contra times que estão aí parados, só treinando, né, deram férias e tal. Eles vão chegar, talvez não agora imediatamente, mas depois, lá na reta de chegada do Campeonato Brasileiro, final de novembro, dezembro, e são times que estão disputando Libertadores também. Como é que vai ser essa competição no aspecto físico mesmo? Esses jogadores chegarão bem mais desgastados no final do ano do que aqueles que estão aí parados e se preparando. E o Bruno tem citado, e eu acho que esse é um time que é para prestar atenção. O Cruzeiro pode ser o grande favorecido nessa situação. O Cruzeiro está aí, só sendo montado, ajeitado, tranquilo, enquanto os outros estão lá num desgaste muito grande, não só desgaste físico, né? Desgaste psicológico. A derrota do Flamengo vai ter um peso, a derrota do Botafogo já gerou demissão. Palmeiras e Fluminense ainda estão lá e a gente não sabe como é que vai ser, se eles saírem ou se for até o final. Enfim, aí é o desgaste físico. Acho que são situações a serem consideradas, além desse fator das condições que você citou. Aí o Chico Barney do UOL escreveu, mas só tem 10 minutos, hein? Espera um pouquinho. 9, já tá 2-0. Aí o que aconteceu? Lapada. Era pra ser um 7. Mas aí vem a imprensa flamenguista. Jogou de igual pra igual. Aonde? Aonde? Não, fala onde. Aonde? Não, você viu? Foi um chocolate. Não foi um chocolate? Ó, se os caras apertassem no 7. Não, se os caras apertam e falam assim, ó, vamos fazer 5? Não, vamos fazer 6, não, vamos fazer 7. Não, mas aí, jogou de igual pra igual. Aí os comentaristas, não sei, aí os comentaristas falam assim, ó, eu entendo isso, hein? Não tava falando, Godoy? Sim. Mas eu entendo isso, perfeitamente. Aí... os caras falando assim, olha, o Flamengo caiu de pé. Mas eu caio de pé aonde, truta? Vocês saíram das 8ª, trutinha. E tomou um chocolate. Vocês tomaram um chocolate, mas um chocolate, que vocês não viram a bola. Vocês não viram a bola, vocês não enxergaram a bola. Meu irmão, e outra coisa, o Bayern de Munique, aí que vem a parada, quando joga com 3 jogadores só titular, aí deu pra nós. O Paris Saint-Germain jogou com 3, dá pra nós. Por exemplo, eu acho que nessas quartas de final, quem tá mais pronto de passar não é o Chelsea, é o Palmeiras. Por quê? Na parte física. Mas se o Chelsea jogar bola mesmo, não dá pro Palmeiras também, irmão. É uma opinião minha. Aí você pega o Fluminense hoje com 8 de... Calma, gente. Eu acho que a gente foi... Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a gente não pode mentir pras pessoas. A gente não pode fazer um programa de televisão e achar porque a Gabi, que é uma das maiores goleiras do mundo, e a gente esquecer que a gente tem Olimpíadas. E a gente fala de Olimpíadas só quando tem Olimpíadas. Aí a Rede TV não fala, a Record não fala, a Band não fala, a Gazeta não fala. Sabe por que não fala? Porque a gente não tem os direitos, a gente não tem a grana. A gente não tem dinheiro, irmão. A verdade é essa.
Agora vem um otário aqui. Que não deixou de comentar o impacto dessa saída tanto para o Flamengo quanto para o futebol nacional. A repercussão foi imediata, com a imprensa esportiva analisando os aspectos técnicos, financeiros e até emocionais da decisão do jogador. No centro da discussão, um nome que se destacou foi o de Craque Neto, um dos comentaristas mais polêmicos da mídia esportiva brasileira. Neto, conhecido por suas declarações fortes e opiniões contundentes, não poupou críticas ao Flamengo e ao próprio Gerson. Em um de seus programas, ele questionou a forma como o clube tratou o jogador e a maneira como a negociação foi conduzida. Para Neto, o Flamengo deveria ter feito um esforço maior para manter o jogador, que se destacou como líder em campo e era um dos pilares da equipe. O comentarista também ressaltou que a saída de Gerson poderia ser um reflexo de uma crise interna no clube, que ainda não conseguiu lidar com algumas de suas questões administrativas e com a pressão pela continuidade dos títulos. Em suas palavras, o Flamengo poderia ter feito mais para evitar a perda de um jogador tão importante. A reação de Neto foi um dos muitos comentários que tomaram conta das redes sociais, com torcedores divididos entre apoiar a decisão do jogador ou criticar a saída dele. Enquanto alguns veem Gerson como alguém que merecia buscar novos desafios em sua carreira, outros o acusam de não dar o valor devido ao Flamengo, que o projetou para o cenário internacional. O fato é que, com a transferência, o Flamengo perde um jogador de grande qualidade técnica e liderança, mas ganha uma nova oportunidade de reforçar o elenco. O impacto de Gerson no Flamengo e sua saída para o Olympique de Marselha será, sem dúvida, tema de debate por muito tempo entre os torcedores, jornalistas e comentaristas como Neto, que sempre geram polêmica com suas análises sobre o futebol brasileiro.